Boa noite, pessoal. Bom rever vocês por aqui. Hoje vamos ter mais retornar às nossas lives e esperar o pessoal entrar. Hoje vamos discutir um caso clínico. Vou só convidar o pessoal aqui. Um minutinho só, pessoal. Já falo com vocês. Convidando o Dr. Rodrigo Badim. Grande Rodrigo Badim. Quanto tempo? Quanto tempo, meu amigo? Fernando Beleza. Castro tá aí, chegando. Tudo bem? Saudade, né? De fazer esse negócio. Quanto tempo? Grande Fernando. Boa noite. Boa noite, meu amigo. Fernando Castro. Boa noite, pessoal. Só falta Boa noite. Pessoal entrando. Combinamos de discutir hoje um caso 7h30. Só esperar o Carlos Bruno, que também vai entrar agora, para a gente começar a apresentação do caso. O pessoal que está chegando agora, meu nome é Bruno Alvinho, sou um dos integrantes da Round Med e vamos falar com vocês sobre esse caso de olho amarelo que o Dr. Rodrigo Badim trouxe. Vou me apresentar, o Carlos está chegando. Sou clínico, tenho formação em clínica médica, residência em clínica médica. Atualmente trabalho aqui em São Paulo e sou um dos fundadores da Round Med. Só esperar o Carlos entrar. Rodrigo, Fernando, fique à vontade, meu amigo, para apresentar e a gente comentar o porquê dessa live, qual a importância disso, o que a gente vai tentar abordar. Acho que o pessoal já está entrando. Para logo a gente começar, combinamos 7h30, né? Eu tô vendo aqui alguns nomes, né? Gozado, porque a gente já conhece um monte de gente de falar, né? Pelo agir com a gente. A gente sempre tenta trazer. Acho que o nosso grande objetivo aqui é trazer casos que cada um vivenciou no centro onde trabalha. O Alvin em São Paulo, o Fernando no Rio, o Carlos no Rio em Petrópolis, eu no Rio em Petrópolis. E é muito legal ver como é que nosso país é grande, né? Não só nosso país, como muita gente fora participa aqui. Fiquem à vontade de fazer perguntas, tá? Já tá, eu e Bruno, né? A gente já está um pouquinho mais de tempo. A gente começou a discutir caso presencialmente, mas com a pandemia a gente acabou tendo que ir para online, que foi uma coisa muito legal, porque muita gente ia aprender de uma forma mais ampla, né? E a gente vai começar a deixar mais vivo, né, nossas lives, que é uma forma de a gente interagir com todo mundo. De mais próximo, né? Então, meu nome é Rodrigo, eu sou médico, me formei em Petrópolis, fiz clínica e gastro no Antônio. Rodrigo, sua internet está cortando um pouquinho, meu amigo. Apaixonado até hoje. Estou fazendo meu mestrado no Fundão, em parte de fígado. E, enfim, e tenho orgulho de estar perto dessas três pessoas maravilhosas. Eu acabei entrando um pouquinho depois nesse projeto. E aí a gente acabou nessa jornada um pouco mais do online. Eu tenho formação aqui no Rio de Janeiro, fiz a UFRJ. Depois fiz clínica médica no Hospital Copa d'Or, gastroenterologia na UFRJ. E a gente está junto num propósito de fazermos uma espécie de round, discutindo casos clínicos, e estamos retornando hoje essa jornada de discussão online, contando com a interação e acreditando que a gente vai fornecer assim mais acessibilidade, discutir casos reais com a nossa audiência.
trazendo aquele conceito antigo da medicina, do que é um round, desde lá do Dr. William Osler, no John Hopkins, andando na beira do leito para discutir caso a caso clínico, considerando que nós aprendemos melhor e solidificamos melhor o aprendizado quando a gente tem um caso real e tem a parte emocional disso. E é essa a nossa proposta aqui, tentarmos fundamentar com uma parte teórica, mas também discutirmos casos reais do nosso dia a dia. Perfeito, Fernando. Muito bom. Acho que o Carlos tá tranquilo para você, Fer? Tá, a minha internet tá bom? Para mim, sim. Tá? Acho que o Rodrigo e o Carlos caíram, daqui a pouquinho eles devem voltar. Beleza. Só esperar só o Rodrigo, porque é um caso que ele teve contato, foi um caso que ele acompanhou, também tive a oportunidade de discutir esse caso com o Rodrigo. Só esperando só ele entrar, pessoal, nós já vamos começar. Então, o pessoal já apresentou. Agradecer o pessoal que acompanha o nosso trabalho, sempre interage com a gente nas postagens, nas caixinhas de perguntas, no material. Agradecer, tem muita gente aqui do Brasil, mas também tem muita gente de fora, pessoal da Argentina, Bolívia, Paraguai, tem muita gente, pessoal da África, bem legal, sempre manda pergunta, agradecer o pessoal pela interação aí e fique à vontade para mandar as dúvidas de vocês. Esse é o nosso objetivo, tentar levar para o maior número possível de pessoas que acompanham o nosso trabalho o que nós fazemos. Existe uma dificuldade muito grande, principalmente pelas diferenças socioeconômicas e cultural de muitos colegas de trabalho que não têm, talvez, a possibilidade de acompanhar casos que são um pouco mais complexos e a gente trabalha em grandes centros, às vezes tem um pouco mais de facilidade para acompanhar. Então, nosso objetivo é dividir com vocês nossa experiência. Trabalho aqui em São Paulo em 2 hospitais grandes, então a gente acaba vendo bastante caso que parece que só existe em livro, então levar um pouco desse raciocínio clínico para quem não tem essa possibilidade de discutir casos que talvez fogem um pouquinho do habitual. Então, esse é o nosso objetivo de hoje. Vamos lá, então. Já estamos praticamente quase 7h40. Rodrigo, tá conseguindo acompanhar aí, meu amigo? Eu acho que... Acho que a internet dele não... Travou de novo. E é muito sobre o que você falou, né, Bruno? Assim, a gente quer trazer os casos e também porque a gente acredita que com isso a gente auxilia até no processo de aprendizado, né? A medicina já é tanta coisa e tem doenças que são tão raras. Se a gente traz isso e estudo que a gente viu ou que a gente discutiu em grupo, é sempre tão mais fácil, tão mais prazeroso, né? Baseado em coisas reais, aquela coisa que, mas tal potássio não está apropriado, o que aconteceu, o que deixou de acontecer. Então, a nossa proposta é isso, é a acessibilidade de casos menos comuns, mas sempre com uma discussão para que a gente aprenda e possa também compartilhar um pouco das nossas experiências. Esse caso do Rodrigo teve muita discussão disso, né? A gente vai chegar lá para falar, mas até do tipo de abordagem, e aí é legal a riqueza disso. Tudo bem aí, Rodrigo? Pessoal, tá ouvindo? Acho que agora a internet está melhor. Desculpa, tá? Tive que trocar aqui. Grande Rodrigo Lúcio. Então, pessoal, eu posso começar? Posso começar a resumir o caso? Vamos lá, Rodrigo. Vamos. Beleza. Primeiramente, prazer estar aqui com vocês. Vocês são pessoas que eu admiro muito. E a gente fala para muita gente que eu admiro e que a gente aprende junto. Então, fique à vontade de perguntar. Se a gente não conseguir responder agora, a gente... É um caso bem objetivo aqui. Eu vou estar aqui aberto no computador. É uma mulher, né, de 16 anos, né, uma menina, aqui de Petrópolis, tá? Ela inicia 5 dias antes da internação específico de hiporexia, náusea, febre mensurada de até 38 graus e prostração, tá? Então, isso há 5 dias. Sendo que 2 dias antes da internação, ela apresentou colúria
acolia e icterícia mucosa, além de desconforto abdominal hipocôndrio direito. Tá? Interna para tanto investigar a etiologia do quadro, mas também porque os sintomáticos via oral não estavam sendo para fazer controle parenteral dos sintomas. Ela evolui no primeiro dia de internação com amidalite lateral. Tá? Não tinha, na história prévia, fisiológica, familiar e social, nada muito significativo. E vou parar aqui antes de ir para o exame físico e perguntar para vocês se vocês querem perguntar alguma coisa. Pode começar, Alvin? Pode começar. Desculpa, cortou, Vadinho. Desculpa, não... Ele não vai falar os exames complementares ainda, vai parar um pouco agora na anamnese para a gente Só na comentar. anamnese, Alvin. Na anamnese, você quer comentar Perfeito. alguma coisa, meu amigo? Perfeito. Então, é o quadro que você colocou, né? Um paciente com náuseas, vômito, um pouco de dor abdominal, um pouco de hiporexia, febre baixa. Então, isso é importante porque, assim, por exemplo, quando eu coloco febre no caso, é algo que é muito inespecífico. Uma doença inflamatória pode cursar com febre. Uma doença neoplásica pode cursar com febre. Uma doença infecciosa pode cursar com febre. Então, febre, por si só, é um sintoma muito inespecífico. Talvez tão importante quanto o paciente ter febre qual é a característica da febre. Isso é importante. Por exemplo, é uma febre em que o paciente talvez tenha a cada 48 horas. Ou uma febre em que o paciente tem a cada 3 dias. Então, por exemplo, quem mora em áreas em que a malária é endêmica, sabe o que a gente está falando. Então, o padrão da febre, o fato do paciente ter febre por si só não me chama tanta atenção, mas como é o padrão da febre, isso é importante, e o quanto de temperatura febril, isso também é importante. Então, vale sempre a pena, pessoal, quando a gente está avaliando um paciente com síndrome febril, ver esses dois dados, se é diária, se não é diária. Então, febre, nesse caso clínico, é uma coisa que chama atenção, mas a gente não consegue nos localizar. Agora, os sintomas de hiporexia, náuseas e vômitos, isso talvez nos faça pensar em algo, uma síndrome febril com acometimento do trato gastrointestinal. Náuseas e vômitos associado à dor abdominal, principalmente se a dor abdominal estiver associada mais no hipocôndrio direito, isso talvez nos faça pensar mais em via biliar / fígado. Então, é algo que a gente tem que ter em mente. Então, acho que isso chama mais um pouquinho. E a manutenção das náuseas e vômitos, a despeito do tratamento sintomático oral, foi o motivo pelo qual essa paciente acabou sendo internada. Então, ela internou nesse contexto. E uma coisa que chamava atenção, náuseas, vômitos, o que nos facilita nesse caso é a descrição de colúria, acolia e icterícia. Então, a paciente, quando apresenta colúria, icterícia e acolia, aí facilita facilita a nossa hipótese diagnóstica, a nossa localização anatômica de onde está o problema. Colúria, icterícia e acolia fecal, até que se prove o contrário, eu estou diante de um acometimento hepático / via biliar. Só precisamos entender que colúria, icterícia e acolia pode ser tanto um problema hepatocelular da síntese hepática, quanto pode ser um problema de obstrução das vias biliares. Por exemplo, se um paciente tem uma hepatite aguda, esse paciente pode cursar com colúria, icterícia, acolia. Se ele tem, por exemplo, uma obstrução de saída das vias biliares, o paciente tem um tumor de cabeça de pâncreas, um tumor de papilo, isso também pode cursar com icterícia, colúria e acolia. Então, é importante, que é muito comum, às vezes o paciente tem icterícia, colúria, acolia, o paciente fez um ultrassom está normal. Gente, tome bastante cuidado que sinais de colestase não obrigatoriamente tem que estar nas grandes vias biliares. Eu acho que isso é uma coisa que chama atenção. Eu acho que o que chama atenção, o que me localiza mais onde está o problema dessa paciente, talvez seja a via biliar, além de todos os dados, a síndrome ictérica associada com uma colestase é o que talvez localize o problema dessa paciente. Acho que alguém assim, somando, né, perguntou ela aqui, teria pessoal, dois vocês estão me ouvindo diagnósticos. melhor? Sim, sim. Pode falar. Bem melhor. Pode falar.
acho que, resumindo um pouco do que o Alvin falou, ela tem, na verdade, dois diagnósticos sindrômicos, se a gente vai para aqueles diagnósticos iniciais, uma síndrome febril e uma síndrome ictérica. E aí, nas síndromes ictéricas, totalmente pertinente a abordagem de uma provável etiologia colestática, seja por lesão nas vias biliares ou lesão hepatocelular propriamente dita. E aí vale sempre ressaltar uma coisa que não está 100% dentro do escopo das síndromes colestáticas com síndromes febris, que foi o início de uma amidalite pultácea na internação, e outra coisa para a gente ter em mente ao longo dessa investigação dessa síndrome febril e dessa síndrome colestática. A gente parou no exame físico. Fala. Para falar, a doutora Demi perguntou o que começou primeiro, febre, hiporexia ou náusea? Começou com hiporexia e náusea e na sequência já vi febre no mesmo dia. Tá? Foi tudo meio que junto, esses sintomas constitucionais. Aí antes de progredir, pessoal, só uma observação, que quando a gente está diante de um paciente ictérico, antes mesmo de exame complementar, a anamnese já ajuda a gente a entender se é bilirrubina direta, ou seja, eu vou pensar em alguma coisa obstruindo a via biliar, ou alguma coisa inflamando o fígado, né? Lembrar que o que mais depende de ATP no metabolismo da bilirrubina é a excreção da bilirrubina já conjugada, é por isso que o cirrótico descompensado ou uma hepatite fulminante vai subir bilirrubina de direta, né? Enquanto que as causas de bilirrubina indireta vai ser o paciente anêmico, com hemólise, né? Ou algum problema na conjugação, doença de Gilbert, síndrome de Gilbert é muito comum, né? Então, pela clínica, pelo simples fato do paciente ter colúria e acolia, fala muito a favor de ser bilirrubina direta. Então, a nossa anamnese de exame físico já vai ficar muito direcionada a alguma coisa que está inflamando o fígado ou alguma coisa que está obstruindo a saída da bile. Beleza? E aí, no exame físico, pessoal, vocês me desculpem a instabilidade aqui, mas no exame físico, a paciente está levemente taquicárdica, com uma frequência de 105, talvez por conta de uma temperatura aumentada, com 37,8, deve estar levando essa taquicardia sinusal. Frequências cardíacas ali até 120, 130, provavelmente são sinusais, né? Se a paciente estiver com ritmo regular, que é o caso. Está normotensa, saturando bem. O que chama atenção, de fato, é uma icterícia que não gera dúvida, 2 cruzes em 4. Está com extremidades quentes. E aí, no exame físico, vem mais um problema, pessoal, que é a linfonodomegalia cervical, tanto em cadeia anterior quanto em posterior bilateral. Sendo que esses linfonodos são dolorosos à palpação, eles apareceram ali de forma bem rápida, né? São móveis e de consistência fibroelástica medindo até 1,5 centímetros. De resto do exame físico, no abdômen, o que chama a atenção é um fígado palpável a 2 centímetros do rebordo costal direito, com consistência normal, ele não estava endurecido, tá? Discretamente doloroso, baço palpável, e aí que vem uma coisa que não bate muito, mas que de fato tinha, que é o sinal de Murphy positivo, que é aquela quando a gente aperta o ponto cístico, né, ali na costal, na parede lateral do reto do abdômen, na inspiração profunda, a pessoa não só relata dor, mas para de inspirar, né? Isso que, por definição, é... Repete a descrição do sinal de Murphy. O sinal de Murphy Que é ponto cístico, né? Borda lateral do reto do abdômen, na margem inferior do rebordo costal direito, que a gente pede para o paciente fazer uma inspiração profunda, ele não só relata dor, não basta ter dor. A pessoa tem que parar a inspiração, por definição, para ter o sinal de Murphy. Que isso infere para a gente que tem a colicistite, ou seja, ação da vesícula. E eu vou parar por aqui e vou deixar vocês comentarem agora com a anamnese e exame físico, e quem mais quiser participar. O que chama atenção no... deixa eu perguntar para o pessoal perguntar alguma coisa, mas enquanto o pessoal vai interagindo, eu vou deixar... O que chamou atenção nesse caso, no exame clínico, parece um paciente inflamado, né? Taquicárdico, com febre. E o que me chama atenção no caso em si, dos dados relevantes no exame clínico, tem linfonodos palpáveis na cadeia cervical,
estou diante de um hepatoespleno, ou seja, a gente já viu, né, na amnese que tinha provável icterícia. O exame clínico corroborou para icterícia, não tem anemia no exame clínico. Eu falo de não ter anemia no exame clínico porque esse paciente é hepatoespleno. Então, esse paciente, por exemplo, poderia ter icterícia se tivesse uma esplenomegalia, poderia ser uma hemólise. Então, geralmente, a icterícia associada com anemia e com esplenomegalia. Só que a presença de colúria e acolia fala muito contra bilirrubina com predomínio de indireta. Então, o que chama atenção, anamnese com hipodiagnóstica de icterícia, exame clínico corroborando a icterícia, presente em linfonodos cervicais, hepatoespleno. E uma coisa que chamou bastante atenção, não só hepatoespleno, como síndrome, o sinal de Murphy positivo, né? Então, pensando também, talvez, no acometimento de vesícula biliar. Eu acho que dos dados relevantes no exame clínico, é isso, né? O que chama atenção. Não tem ascite no exame clínico, ou seja, eu estou diante de uma esplenomegalia. A esplenomegalia, sempre que eu estou avaliando o paciente com esplenomegalia, eu tenho uma das coisas que a gente tem que ver sempre em mente. Se eu estou diante de um paciente com hipertensão portal de etiologia cirrótica ou de hipertensão portal de etiologia não cirrótica. Então, eu posso ter esplenomegalia com hipertensão portal. A hipertensão portal não tem nenhuma relação, por exemplo, com cirrose. Exemplo disso é esquistossomose. Ou é um paciente cirrótico que tem hipertensão portal, secundariamente tem uma esplenomegalia. Mas esse paciente, a princípio, não parece ter, no exame clínico, hipertensão portal. Ou seja, será que não é uma doença que está pegando o fígado, que está pegando o baço, que está pegando os linfonodos cervicais e que está gerando uma síndrome febril e uma síndrome ictérica associada à colestase? Então, é importante. E uma coisa que eu acho legal, sempre que eu estou diante de um paciente com esplenomegalia, em que eu descartei cirrose e que não tem epidemiologia para hipertensão portal não cirrótica, ou seja, eu tirei, por exemplo, esquistossomose, atente para doenças infiltrativas do baço, toma bastante cuidado com isso, e doenças granulomatosas. Acho que isso quem tem que sempre tomar bastante cuidado. Então, esplenomegalia, doenças infiltrativas, doenças granulomatosas. Se tiver na história algo que nos faz pensar em hemólise, atentar para hemoglobinopatia. E a esplenomegalia está associada à síndrome hemolítica. Então, acho que é isso que a gente tem que... Acho que de exame clínico, acho que eu tiraria isso. E tem história no exame, na anamnese, talvez no amidalite, que a gente talvez consiga encaixar no quadro. E Alvin, o que chama atenção também é que não está hipocorado, né? Não tem indícios de uma anemia para pensar numa hemólise, no quadro agudo, aumentando a bilirrubina indireta, e tem colúria e acolia que fala a favor de hiperbilirrubinemia direta. O que não está apropriado aí é justamente uma colicistite. Toda vez que a gente fala de dor em hipocôndrio direito, pessoal, de longe, o que é mais comum é a doença litiásica, seja dando uma cólica biliar, seja dando uma colicistite, seja dando uma coledocolitíase, complicado ou não com pancreatite ou laringite, né? Então, doença litiásica é o que tem que vir à cabeça de todo mundo. Mas colicistite não justifica aumento da bilirrubina. Só vai justificar aumento de bilirrubina e das enzimas hepáticas, canalicose, uma coisa na via biliar principal, né? Que só vai justificar uma elevação da bilirrubina se você tiver aquela síndrome de Mirise, que seria um quadro mais grave, que a imagem vai definir pra gente. Então, as Qual coisas não síndrome, estão Rodrigo? coxa. Oi? Mirise. É uma colecistite associada à impactação de um cálculo que está dentro da vesícula e impacta o colédoco, né? O que eu estou Síndrome de levantando Mirise. a bola é que não está batendo uma colicistite com icterícia, não bate, né? E ainda mais com uma hepatoesplenomegalia e linfonodomegalia. Então, não está batendo, né? E aí, a gente foi para o método complementar, pessoal. E no método complementar, eu vou só dar os dados positivos. Uma discreta leucocitose às custas de linfócitos, ou seja, tem uma linfocitose com 60% de linfócitos, plaqueta normal, rim normal, tem de fato uma hiperbilirrubinemia às custas de direta, 4,2 de total com 3,7 de direta,
TGO de 287, TGP de 302, fosfatase alcalina tocada de 180, enquanto que as transaminases ali estão próximo de 8 vezes o limite superior da normalidade, uma gama-GT normal, uma albumina NR normal, ou seja, parece ser uma hepatite, porque a gente tem um predomínio de transaminases, né? Se a gente fizer a relação ali, TGP, fosfatase alcalina, quantas vezes acima do limite superior, vai dar maior que 5, que é uma coisa que ajuda a nos dar um norte, mas não tem disfunção hepática, né? O fígado está produzindo tudo que tem que produzir. Então, a gente está diante de uma hepatite, mas que está esquisito, poxa. É uma hepatite que cursa com a bilirrubina, que gera icterícia no paciente, mas que tem uma hepatosplenomegalia, linfonodomegalia, amidalite pultácea e linfocitose. Fez um ultrassom, que de fato tem uma hepatosplenomegalia, e tem indícios radiológicos, aqui no caso ultrassonográfico, de colicistite. Tinha líquido perivesicular com sinal de Murphy ultrassonográfico, que é muito parecido com o exame físico, só que, né, já ali com ultrassom, com o próprio aparelho, você pede para o paciente fazer uma inspiração profunda e ele para a inspiração. E o que chama atenção é que não tinha cálculo, tá? E nem dilação da via biliar intra e extra. Aí eu quero parar hepáticos. Quando a gente tem aumento de bilirrubina direta por um mecanismo de obstrução da via biliar, quando a bilirrubina está acima de 4, os métodos complementares ganham sensibilidade para ver dilatação da via biliar. Então, aqui a gente tem duas coisas que falam contra uma obstrução da via biliar. Primeiro, é uma bilirrubina acima de 4, sem dilatação da via biliar, né? E segundo, é um predomínio de transaminases em relação às enzimas canaliculares. Então, a gente está diante de uma hepatite que faz isso tudo que a gente já enumerou, mas que a gente não está conseguindo explicar uma colicistite. Ainda mais uma colicistite alitiásica. O fenótipo, né, do paciente com colicistite alitiásica é aquele paciente com diabetes, está grave no CTI, com nutrição parenteral, é aquele paciente que está entubado, começa a piorar os marcadores inflamatórios, a gente não sabe de onde é. Pode ser uma colicistite alitiásica, que é um quadro com potencial de gravidade muito grande, né? Então, eu vou parar por aqui de novo e vou deixar vocês comentarem, por favor. Vale a pena, assim, sempre citando a principal etiologia, né? Aquelas apresentações comuns de doenças comuns. A causa mais comum de icterícia associada à via biliar seria cálculo, por probabilidade, só que fala muito contra não ter a dilatação extrahepática, porque da via biliar extrahepática, né? Cálculo, primeiro, o ultrassom é um método bastante sensível, ele não é tão sensível no colédoco distal, por conta da interposição gasosa com o duodeno, mas mesmo que ele não visse o cálculo numa circunstância como essa, provavelmente seria visto uma dilatação de via biliar extrahepática, que não é o caso. Ainda falando em cálculo, é uma paciente jovem que não fecha critério para colangite, que você citou anteriormente, porque ela não tem tanta história de dor abdominal, né? Ela tem febre, tem icterícia, mas não tem história franca de dor abdominal. Então não fecharia a tríade de Charcot. Ela tinha muito mais hiporexia, náuseas, vômitos. Ainda sobre pensar em doenças mais comuns, quais seriam as doenças que poderiam causar isso tudo, né? Então, não tem o fenótipo de uma doença de gravidade, que é o fenótipo mais comum da colecistite alitiásica. E aí, qual outro grande grupo de doenças seriam doenças inflamatórias, infecciosas, que poderiam dar linfonodomegalia, espessamento da parede da vesícula, então uma colecistite alitiásica, e hepatite com hepatosplenomegalia, tudo ao mesmo tempo. Nesse contexto, o mais comumente que a gente vê são algumas infecções virais, como principal etiologia, e isso tem um diagnóstico sindrômico também, esse tipo de apresentação, e não é uma coisa única que pode dar, né? Algumas infecções podem dar, tanto por vírus quanto por fungo, algumas poucas doenças inflamatórias também. E aí eu vou deixar você comentar o diagnóstico para que eu não entre diretamente no diagnóstico, mas eu acho que ficaria um pouco mais norteado para esse lado o raciocínio depois do diagnóstico sindrômico, anatômico e dos exames complementares. Então, pessoal, a gente está diante de quê?
de uma síndrome mononucleose-like, né? É um quadro possivelmente viral, tem linfocitose, né? Que colicistite alitiásica é essa? Que o paciente não está grave e tem linfocitose, não está apropriado, né? E não tem causa para isso. Então, na verdade, essa paciente tem uma hepatite, e é por isso que ela tem aumento da bilirrubina, ela não tem obstrução de via biliar, tem uma hepatospleno pelo mesmo processo infeccioso, possivelmente qualquer uma das causas que causam monolike, é a mesma causa que faz linfocitose, é a mesma doença que faz linfonodomegalia e amidalite pultácea. Só faltou aí o rash, foi um quadro bem característico. Mas o que está inapropriado, pessoal, para síndrome mononucleose-like? É uma colicistite. Poxa, que colicistite é essa? E aí a gente foi estudar, né? Vários quadros virais, sejam hepatites por vírus típicos, né? Tipo hepatite A, enfim, ou por outros vírus ou outras causas da síndrome mononucleose-like, como V, toxoplasmose, HIV agudo. Tudo isso pode provocar uma citite alitiásica, que o que muda é que nesses pacientes o tratamento é conservador. Então, mononucleose, dengue, zika, CMV, toxo, tudo isso pode fazer, por contiguidade à hepatite, uma vesícula espessada e gerar sinal de Murphy, ser um quadro que, na grande maioria, o tratamento é conservador. Tá? Então, essa era uma paciente que estava para operar e chamaram a gente para ver o melhor antibiótico para a garganta dela. E, na verdade, quando a gente foi ver no caso, a gente identificou que era uma síndrome monolike e pedimos, né, CMV, toxo, HIV, Epstein-Barr, e confirmou Epstein-Barr, e o tratamento foi sintomático, tá? A gente não teve que iniciar corticoide, a paciente estava conseguindo deglutir alguma coisa, dieta líquida, e evoluiu favoravelmente, como a grande maioria dos pacientes evoluem. Essa esplenomegalia é reacional ao vírus também, a gente acaba orientando a fazer um repouso relativo para evitar coisas que possam ter trauma ali. E é isso, pessoal. Então, o grande lance desse caso é porque icterícia às custas de direta tem que ser alguma coisa inflamando o fígado ou alguma coisa obstruindo. E a colicistite, por definição, não faz isso. Então, a colicistite meio que caiu de paraquedas e confundiu. E a gente, entendendo o caso, tinha elevação das enzimas hepáticas por conta de uma hepatite viral, que era por conta da mononucleose que fazia essa síndrome monolike. Então, esse foi um caso que ilustrou bastante. E aí essas coisas vêm aos pares, né? Na sequência vieram mais alguns pacientes parecidos, todos mulheres jovens. Não sei se vocês tiveram algum caso semelhante ou se o pessoal quer comentar alguma coisa, mas eu acho que enriquece muito, tá, pessoal? Então, tá diante de uma colicistite alitiásica, não é um contexto de paciente típico, grave, CTI, entubado, instável, diabético, NPT, tem que se perguntar se não tem alguma coisa viral que esteja inflamando o fígado e possa estar dando essa colicistite ali por uma inflamação no fígado primariamente. Beleza? E é curioso, né? Porque quando você traz o caso assim, quando a gente conversa do caso, a gente já traz uma cronologia que talvez facilite um pouco no raciocínio clínico desse caso. Mas você que viu mais de perto nessa situação, né, retrospectivamente, até para pontuar, para entenderem por que a gente trouxe o caso, a relação de uma cirurgia pré-indicada, que você vai conversar, uma paciente jovem, a família, essas realidades de você ter que parar, rediscutir, rever a história, rever tudo, não comprar aquele diagnóstico que tinha vindo pré-julgado num setor que é um pouco mais rápido, que é o setor de emergência, para ver o que é mais grave, o que não necessariamente criticando o colega, porque de fato o que eles fazem lá é precisar identificar o que é grave, potencialmente grave e não grave, para que possa seguir. E esse espectro social desse seu caso foi muito interessante, né? Eu acho que vale a pena sempre a gente abordar isso, até porque foi uma realidade que você viveu e você sabe a dificuldade que foi, né? Exatamente, Fernando. Quando a gente traz o caso clínico assim, cronológico, tudo direitinho é uma coisa, mas a gente tirar aquelas informações no meio daquela confusão nem sempre é tão simples, tá, pessoal? Então, é só para entender, né? Poxa, tá com icterícia, pessoal. Se a gente está desconfiando de problema na vesícula, tem que ter alguma outra coisa que justifique essa icterícia. Seja
uma complicação de algum cálculo que passou, ou seja, alguma coisa que está inflamando o fígado ou alguma outra coisa nesse sentido. Tá? A gente não pode ficar confortável e tem que ir revendo os exames. E, poxa, o que está inapropriado? Hepatite litiásica típica. Não é hepatite pela colicistite. Então, as coisas vão se desenrolando nesse sentido. Mas, de fato, é um quadro que não é tão simples assim, tanto é que a gente trouxe, tá? Mas quem vê monolike nunca mais deixa de pensar em mononucleose, né? Mulher jovem, com febre, algum grau de icterícia, muito enjoo, dor, palpação, linfonodo, às vezes amidalite pultácea, que deve ser. E, classicamente, se a gente der algum beta-lactâmico, principalmente amoxicilina, ampicilina, pode cursar com aquele rash. Mas é uma coisa que é muito descrita, né? Tem prova, mas na vida real eu nunca vi rash pós-antibiótico nesses pacientes. Eu já vi chegarem com alguma frequência já fazendo antibiótico, pensando em etiologia bacteriana da amidalite, né? Então é isso, pessoal. A gente quer trazer casos para instigar mesmo a gente ler, estudar, não ficar satisfeito. Tem gente aqui que a gente discutiu pessoalmente alguns casos, dentre eles esse, né? E é isso. Então, obrigado. A gente pretende tornar isso aqui mais frequente, mais regular. E vocês fiquem à vontade de participar cada vez mais. É um prazer estar aqui com vocês. Olhando, né, no olho não, né, no olho de vocês, mas comunicando diretamente, porque a gente já está nessa há algum tempo e a gente gosta muito do que a gente faz, tá bom? Então é um prazer. Se alguém quiser fechar aí, é um prazer. Eu queria fazer um comentário. Tá me ouvindo aí, galera? Foi mal, eu cheguei atrasado, igual aluno que chegou atrasado na aula, fiquei escondido, fiquei quietinho pedindo de morto aqui. Não foi problema técnico. O meu também, mas eu queria me apresentar. Eu sou Carlos Bruno Nogueira, né? Faço parte desse time muito empolgante de se trabalhar, né? A gente formou um quarteto aqui que dá muito prazer, né? A gente discutir caso clínico, a gente falar de medicina e trazer a experiência pessoal de cada um. Então isso é uma razão de grande motivação para continuar estudando, né? Que é uma vida inteira de estudo. E os casos clínicos são cada vez mais ricos e essa troca faz com que a gente consiga cada vez pensar melhor, né? Então eu estou aqui ouvindo vocês e estou aprendendo, né? Olha, o que mais chamou a atenção nesse caso foi algo inapropriado. Toda vez que a gente encontra algo inapropriado, que não faz sentido, isso acende um alerta imediatamente para a gente. Pô, não faz sentido que essa menina vai operar a vesícula, tem uma linfocitose, que colicistite é essa que dá icterícia, né? Será que é uma colangite com linfocitose também não faz sentido? Então, essas questões inapropriadas fazem a gente tentar formar um quebra-cabeça que faça sentido. Se não está fazendo sentido, isso tem que gerar uma angústia na gente. Tem que fazer a gente buscar um diagnóstico que seja outro, a gente tem que buscar outras alternativas, não ir de cara com o diagnóstico previamente feito, porque a gente vai deixar de ajudar muitas pessoas. Então, essa matriz do raciocínio clínico que você passou hoje aí, Rodrigão, é fundamental para a gente estar sempre questionando no bom sentido, né? Não para você questionar outras condutas de outras pessoas, mas para a gente fazer a gente pensar, e o fato da gente pensar sobre o caso faz com que quem se beneficie é o paciente, que é o alvo de tudo isso que a gente faz, né? O melhor para os outros. Perfeito, cara. Não faz sentido discutir, apresentar caso. A gente brinca que o último médico é o melhor, esse raciocínio, né? Se a gente não consegue colocar em prática para poder ajudar o próximo, né? E esse é o nosso objetivo aqui, a gente tentar somar o maior número possível de pessoas para que o nosso conhecimento, a nossa troca de informação, de alguma forma, chegue naquelas pessoas que tanto necessitam, né? Então, medicina é algo muito... é bem peculiar, as pessoas falam que como se fosse muito fácil. Eu, particularmente, a gente estuda todos os dias, discute casos todos os dias, passamos visita com os residentes todos os dias e é muito difícil, eu acho realmente muito difícil. Então, a gente poder compartilhar com pessoas do mundo inteiro, isso é muito legal e só faz sentido quando aquilo que a gente faz pode ajudar outras pessoas. Então, nosso objetivo aqui é semanalmente estar discutindo com vocês casos e para o nosso dia a dia, se algum seguidor tiver algum caso e
quiser mandar para a gente, manda no direct, tiver alguma dúvida, nós podemos discutir algum caso de vocês também, fique à vontade, porque nosso objetivo aqui é esse, tentar ajudar o maior número possível de pessoas, né? E belíssimo caso, acho que o Carlos já falou, o Barinho também. Fica aqui meu agradecimento para o pessoal que está aqui 8h10, já 40 minutos de live, pessoal acompanhando. Fernando, se quiser falar mais alguma coisa, nós já fechamos a nossa discussão e semana que vem, pessoal, com certeza estaremos aqui novamente. Isso vai se tornar um hábito, retornar às nossas discussões para poder dividir com vocês um pouco do que nós aprendemos e aprender também com vocês. Até quarta, 19h30, que é o nosso horário de todas as lives agora. Até a próxima, pessoal. Boa noite. Boa noite, gente. Um abraço. Obrigado pela participação. Boa noite, pessoal. E só lembrando aqui, ó. E só a última coisa. O último médico, né, é sempre aquele que é o melhor, né? Porque ele já tem mais dados para trazer daquele caso. Então, não é para criticar, é só para a gente sempre ter senso crítico de juntar as coisas. E o nosso objetivo é justamente pegar um caso clínico que a gente quebrou a cabeça, ficou ali um tempão. Alguns casos a gente fica ali sofrendo e dividir o máximo, porque fazendo esse par de meia, de ver caso clínico e estudar em cima daquele caso, é o que a gente acredita que... Eu lembro de todos os casos clínicos que eu discuti, assim, na faculdade. Agora, a aula em si, nem sempre eu lembro. Então, a gente quer dividir para quando vocês se depararem com um caso semelhante, saberem fazer um caminho mais retilíneo para não precisar onerar sistema e ajudar de forma mais objetiva o paciente, tá bom? Então, vamos dividir. Caso do pessoal de São Paulo, do Rio, Petrópolis, enfim, eventualmente de Niterói, eu acho que o Rodrigo está aí também, que eu aprendo muito com todo mundo. Então, eu acho que é isso, vamos fechar para não ficar cansativo também. Obrigado por estarem aqui até essa hora, pessoal. Boa noite. Obrigado, gente. Um abraço, boa noite, até semana que vem. Um abraço. Semana que vem.